Olá, queridos. Desejo um ótimo dia a todos. Na aula de hoje, estudaremos sobre zeros da função quadrática e a concavidade da parábola. Zeros da função quadrática. Para determinar as raízes ou zeros da função do segundo grau, denominada como f de x ou y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, basta calcular os valores de x que têm imagem igual a zero. Ou seja, devemos resolver a equação do segundo grau para encontrar as raízes da equação. E para isso, já aprendemos a usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Podemos estabelecer uma relação entre o discriminante delta e a interseção da parábola com o eixo. Nós já sabemos que o discriminante delta determina se a equação terá solução ou não. Esses valores eles vão interferir no posicionamento da parábola em relação ao eixo x. A quantidade de zeros da função depende do valor de delta. Se delta for maior que zero, a função tem duas raízes reais e a parábola intercepta, ela toca, ela corta o eixo x em 2 pontos. Quando delta for maior que zero, a parábola ela cortará o eixo x em 2 pontos distintos. Então, nós temos aqui uma parábola com a concavidade voltada para baixo e ela interceptou o eixo x, ela cortou o eixo x em 2 lugares, em 2 pontos. Por quê? Porque o delta da função ele é um valor maior que zero. Então, essa parábola aqui está voltada para baixo, porque o coeficiente a ele é negativo. E ela cortou o eixo x em 2 pontos, porque o delta é maior que zero. Ela também pode estar voltada para cima, se o coeficiente a da equação for positivo. E se o valor de delta for maior que zero, ela cortará o eixo x em 2 pontos distintos. Quando o valor de delta for igual a zero, a função tem duas raízes iguais e a parábola intercepta o eixo x em um único ponto. Por quê? Porque quando o delta for igual a zero, a equação só terá uma solução. Então, a parábola, se ela está com a concavidade voltada para cima, é porque o coeficiente a é positivo. E se o delta for igual a zero, a parábola somente tocará no eixo x. Ela pode estar acima do eixo x, tocando nele, né? Ou tocando abaixo do eixo x. Se ela tocar no eixo x abaixo dele, é porque o coeficiente a ele é negativo e o delta é igual a zero. Se o delta for menor que zero, a equação não tem solução, nós já aprendemos isso. O que vai acontecer com a parábola? Ela pode estar
voltada para cima, se o coeficiente A for positivo. E ela não vai tocar e nem vai cortar o eixo X. Por quê? Porque a equação não tem solução, o delta é negativo. Então, nesse caso aqui, a parábola ela fica flutuando. Ela pode estar acima do eixo X ou abaixo do eixo X, se o valor de A for negativo. Então, o valor de delta, ele determina se a parábola corta o eixo X, se a parábola toca no eixo X ou se ela fica acima ou abaixo do eixo X. Concavidade da parábola. O valor do coeficiente A da equação do segundo grau, ele define a concavidade da parábola, a abertura da parábola. Quando o coeficiente A ele é maior que zero, se o A na equação do segundo grau for positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima, como se fosse um sorriso. E o vértice tem ponto de mínimo. Então, pensa num sorriso. A concavidade está voltada para cima. E o vértice, ele vai ter ponto de mínimo. Observe o exemplo. Ó, essa parábola, ela tem a abertura voltada para cima, concavidade voltada para cima. Eu tenho uma linha aqui, ó, dividindo a parábola ao meio. Essa linha é chamada de eixo de simetria. Aqui eu tenho o vértice da parábola. O vértice é onde a curva alcançou o ponto de mínimo, tá vendo? Esse vértice, ele tem ponto de mínimo. Por quê? Porque a abertura da parábola está voltada para cima. E quem define se a parábola está voltada para cima ou para baixo é o valor do coeficiente A. Se ele for positivo, parábola voltada para cima. Quando o coeficiente A é menor que zero, ou seja, se numa equação do segundo grau o coeficiente A for negativo, a parábola terá concavidade voltada para baixo e o vértice terá ponto de máximo. Observe a ilustração. Parábola voltada para baixo. A abertura da parábola está para baixo. Eu tenho o eixo de simetria, que divide a parábola ao meio, marcando o vértice da parábola. O vértice nessa parábola aqui, ele está lá em cima. Foi a altura máxima que essa parábola alcançou. Tá? Então, parábola com a concavidade voltada para baixo, o coeficiente A, ele é negativo. E o vértice da parábola terá ponto de máximo. Vamos fazer alguns exemplos. Número 1. Verifique se a concavidade da parábola, que representa as funções a seguir, é para cima ou para baixo. Letra A. Y é igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 25. O coeficiente A nessa função, ele é igual a menos 1. Então, o A, ele é um valor negativo. Logo, essa parábola terá concavidade voltada para baixo. Tendo a concavidade voltada para baixo, o vértice terá ponto de máximo. Letra B. Y é igual a x ao quadrado menos 9. Nessa equação, nessa função,
O A, o coeficiente A, ele vale 1. Ele é positivo. Então, a concavidade dessa parábola estará voltada para cima, porque o A é um número maior que 0. Então, a concavidade vai estar voltada para cima, logo, o vértice terá ponto de mínimo. Então, quem define a concavidade da parábola é o valor do coeficiente A. Se ele for positivo, parábola voltada para cima, um sorriso. Se ele for negativo, parábola voltada para baixo, como se fosse uma boquinha triste. Número 2, segundo exemplo, determine algebricamente os zeros de cada uma das seguintes funções quadráticas. Letra A. Y é igual a x ao quadrado menos 9. O zero da função representa a raiz da equação. Então, nós vamos verificar se a equação terá raízes ou não. Na letra A, eu posso colocar x ao quadrado menos 9 é igual a 0. X ao quadrado vai ser igual a 9. Passei o menos 9 para o outro lado, ficou mais 9. X ao quadrado vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é igual a mais ou menos 3. Observe que nessa equação da letra A, nós temos duas raízes, 3 positivo e 3 negativo. Logo, essa parábola, ela cortará o eixo X em 2 pontos. Por quê? Porque eu tenho duas raízes. A parábola intercepta, ela corta o eixo X em 2 pontos. Que pontos são esses? O menos 3 e o 0 e o 3 e o 0. Pois a equação tem duas raízes reais e distintas, tá? Então, quando eu igualei a equação a 0, eu descobri os valores de x. E nessa equação, nós temos duas raízes diferentes. Letra B. Y é igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 25. Vou primeiro calcular o valor de delta, usando a fórmula de delta. B ao quadrado menos 4ac. O B vai ser igual a 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 25. Então, delta vai ser igual a 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 25 vai dar menos 100. 100 tira 100, delta vale 0. Delta valendo 0, o que vai acontecer? A equação só terá uma solução. E tendo uma única solução, a parábola somente tocará no eixo X em um único ponto. Nós podemos falar que a parábola tangencia o eixo X em um único ponto. Então, vamos descobrir que valor é esse, que a parábola tocará no eixo X, usando a fórmula de Bhaskara. X vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2A. Menos B, menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, que nós já sabemos que dá 0. Dividido por 2 vezes o A, que vale menos 1. Então, x vai ser igual a menos 10 sobre menos 2. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar mais 5. Então, nessa equação, nós só temos uma única raiz. O que vai acontecer? A parábola tangencia, ela toca no eixo X em apenas um ponto. Que ponto é esse? No X valendo 5 e no Y valendo 0, que é esse par ordenado.
Por quê? Porque a equação só tem uma única raiz. Vamos agora para o último exemplo. Letra C. Y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Vou calcular primeiro o valor de delta. B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que nessa equação vale menos 1, vezes o C, que vale menos 5. 4 ao quadrado dá 16. Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 5 vai dar menos 20. Então, delta vai ser igual a menos 4. 16 tira 20, dá menos 4. Observe que aqui o delta é um número negativo. Então, a equação não tem raízes reais. O que vai acontecer com a parábola? A parábola, ela não tocará no eixo X e nem cortará o eixo X. Por quê? Porque a equação não tem raiz. Logo, essa função, ela vai flutuar, ela vai estar acima, a parábola vai estar acima ou abaixo do eixo X. Então, a parábola não intercepta, ela não toca e nem corta o eixo X em nenhum ponto, pois a equação não tem raízes reais, tá? Então, o valor de delta determina se a parábola tocará, cortará ou nem tocará e nem cortará o eixo X. Quem define isso é o valor de delta. E o coeficiente A define se a concavidade da parábola estará voltada para cima ou para baixo. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudá-los.